Quando eu falo que todo mundo é uma referência, você tem as chancelas profissionais que o mundo, a trajetória te deu. E a cada pedacinho que a gente vai vivendo, você tem uma chancela diferente que você muitas vezes nem se lembra. A minha estrutura, o nosso ecossistema diferencial eu vou pegar essa pessoa, vou lapidar esse brilhante, esse diamante, essa estrela, para colocar no palco e vou chegar para esse outro empresário que está aqui e falar, olha, essa pessoa é muito boa, ela tem o perfil, o valor dela casa com aquilo que você tem de investimento e ali a mágica acontece. Antes da gente começar o Café com Joia de hoje, eu tenho um convite muito especial para você, mulher empreendedora e que tem pressa em escalar o teu negócio, crescer e mudar a realidade do seu negócio. Dia 30 de abril, eu farei uma imersão que chama Impulse Experience Day. Essa imersão é para você, mulher, que está com pressa, que quer fazer com que o seu negócio cresça, mas ainda não tem as ferramentas certas. Então a gente vai ficar um dia imersiva, eu vou te ajudar, eu vou te passar tanto a parte técnica, mas também com a parte de ação, relacionado à liderança, né, gestão de pessoas, processos e vendas, a parte comercial. Então vai ser um dia de imersão, vocês têm um link aqui embaixo, vocês garantam a vaga de vocês, são pouquíssimas vagas, eu encontro vocês aqui no nosso centro de treinamento na Zona Sul de São Paulo, e é um dia que eu garanto pra vocês, que eu vou fritar a sua cabeça, e esse dia vai valer por anos, do tanto que a gente vai impactar positivamente o seu negócio. Então se você é mulher, tem negócio e está com pressa de mudar a realidade do seu negócio, você clica no link aqui que vai ser o maior prazer eu te receber. Gente, hoje é um dia de Café com Joia muito especial. Primeiro que eu tô ficando muito feliz de trazer minhas meninas aqui pra vocês conhecerem mais, pra vocês se inspirarem, pra vocês aprenderem com elas. Eu falo muito que dentro de uma mentoria, a gente não aprende só com o mentor, mas a gente aprende com todo mundo que faz parte, porque todo mundo que tá ali tem uma vida, tem experiências, tem erros, mas também tem acertos. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de trazê-las pra vocês também conhecerem a história delas, pra vocês se conectarem e também aprender com essas mulheres maravilhosas. Hoje eu tenho uma mulher muito maravilhosa. Eu lembro que ela estava na primeira venda da Impulse, que eu chamei umas mulheres em casa. E eu lembro que ela começou a me falar das botas dela. E eu tava perdida, porque eu não tava entendendo nada. Eu falava assim, meu Deus, mas Ana, de onde você veio? O que acontece? E aí ela começou a me falar de todo o projeto dela. E aí depois ela entrou na Impulse, disse sim pra Impulse. E a gente sentou pra conversar. E a primeira coisa que ela veio me falar, ela falou assim, não, Fá, porque eu também trabalhei no metrô e eu cuidava dessa parte de mídia, de posicionamento. Eu falei assim, eu vou te contar uma coisa. O meu sonho era ter uma mídia no metrô, de plotar o trem, de plotar o metrô de vende-se, de fazer uma super campanha de vendas do vende-se no metrô. E ela falava assim, Fá, eu trabalhava exatamente com isso. Eu falei assim, cara, esse sempre foi meu sonho. Ela falou, ia dar muito certo. Eu falei, eu sabia. Ninguém nunca comprou minha ideia. Vocês ainda verão alguma Opa, coisa no trem e no metrô disso. com certeza. Ainda mais agora com a trinca no Vibra São Paulo, Vocês já estão ouvindo, gente. a pessoa ela já vai longe. E ela, primeiro, ela é uma mulher. Eu sempre vou deixar, né, os convidados se apresentarem, mas ela é uma mulher muito generosa. Então, ela é uma pessoa que toda vez que você entra em contato, precisando de ajuda, de um auxílio, de uma indicação, ela tá sempre pronta pra isso. E eu falo que ela é a rainha do networking, que é uma coisa que eu sou extremamente preguiçosa pra isso. Então, vocês vão aprender como fazer bons networks hoje nesse Café com Joia, com uma pessoa que é expert disso e faz isso de uma forma extremamente natural. Então, quero que vocês me ajudem a receber no Café com Joia de hoje, Ana Calandra. Ai, que prazer Que estar delícia. aqui, Ana, gente. se apresente para a nação. Bom, meu nome é Ana Calandra, eu tenho 44 anos. Minha jornada começou muito cedo, porque eu fui mãe aos 19 anos e aos 22 eu já estava separada, vivendo a vida e cuidando. Eu gosto de... Hoje eu sou empresária, sócia de vários negócios, mas o meu maior prazer é conectar pessoas e fazer os negócios e as mágicas acontecerem. Eu acredito muito nesse poder da gente soltar nossa voz, ser estratégico. Tem sempre alguém que vai estar precisando de você para fechar alguma coisa. E a gente, às vezes, tem preguiça de fazer networking mesmo, mas a gente tem que aprender. Porque o dinheiro está nessa mesa com o networking. E como que se aprende a fazer networking? Qual que é a base do networking? Primeiro a comunicação? Ou é o contato? Não, onde começa? Qual que é o input? Onde começa o networking? Eu acho que primeiro é a sua decisão de olhar para as outras pessoas como parceiros. Eu gosto de brincar que o networking para mim foi muito fácil porque eu era filha temporona.
Minha irmã era 14 anos mais velha. E meus pais já eram mais velhos. Então, assim, se eu não tivesse o mínimo de network na escola, não me relacionasse bem, eu seria aquela filha solitária, que não brinca com ninguém. Então, daí eu fui aprendendo. E sobre a generosidade, que eu te agradeço muito, você também é muito generosa e inspiradora. Gente, quem não está na Empuxe tem que estar, porque, assim, foi o salto quântico da minha vida. Eu gosto de falar, é incrível. E eu acredito muito que, primeiro, você tem que ir com o coração aberto para se conectar com as pessoas. Porque o networking em si é você usar a sua rede de contatos que você criou ao decorrer da sua vida. Só que se você é uma pessoa que você não cultiva amizades, que você não se preocupa com o próximo, que você só se aproxima dos outros para pedir e nunca para oferecer o seu melhor, como é que você vai ter uma troca genuína? Então, eu acredito que a primeira coisa da troca genuína é você oferecer o seu melhor. Sabe que você está falando uma coisa muito interessante? Ela trouxe 3 características que ela não falou em nenhum momento sobre você ser comunicativo, sobre você ser uma pessoa mais externa, sobre externalizar mais as coisas, porque as pessoas acreditam, existe uma crença limitante, me corrija se eu estiver errada, de que a comunicação e networking são só para pessoas extrovertidas. Exato. Então, as pessoas talvez que se sentem numa posição mais introvertida, não, como que eu posso ter um networking se eu sou introvertido? Mas não tem a ver só com o fato de você ser uma pessoa extrovertida, engraçada. A comunicação, é óbvio que ela faz diferença, mas você falou sobre essas 3 palavras, sobre servir. Sim, e é o que Deus ensina a gente. Você tem que começar, você veio para servir. E de que forma você quer servir? Então, assim, e quais os talentos você tem disponíveis? E aí, Fá, eu acho que entra uma coisa da gente se olhar e saber quais os talentos a gente tem para servir ao outro. Eu gosto de falar isso porque quando minha mãe, eu tive uma perda que me fez rever toda a minha trajetória de vida. Eu era bem-sucedida, eu tinha um cargo excelente, tinha um excelente salário, tive um segundo casamento feliz, uma enteada que eu considero como filha. Minha casa, eu tenho muita felicidade e fui muito abençoada. Mas, num dos momentos que eu perdi o chão, foi a hora que eu precisei. Minha mãe faleceu, no período da pandemia, e não foi de Covid, o que é pior ainda, porque todo mundo fala, mas aquilo você está preparado. Da minha mãe foi um outro problema. E aquilo me tirou o chão. E naquele momento eu precisei entender que eu precisava me repactuar e fazer as pazes comigo mesma, porque eu vinha no piloto automático. Então eu já não estava mais usando os meus talentos da forma com que eu tinha nascido e do jeito que Deus tinha me criado. A rotina te engoliu. A rotina engole a gente. Só que a rotina engole a gente e as pessoas ao redor, se a gente permitir, elas vão colocando a gente dentro de caixinhas e que a gente não consegue mais sair. Você só vai sair a hora que você sofrer uma porrada dessa, de falar, eu brinco que é um carro em movimento, você dá com a cara no poste. Eu tive que parar e falar, opa, mas quem é a Ana mesmo? Eu tive um burnout logo depois disso. E aí, a partir dali, eu virei e falei, gente, eu tenho que primeiro ser generosa comigo. Eu sou generosa com todo mundo, mas nessa hora, cadê a Ana? E aí que eu voltei e me reconectei. E neste momento, acreditem, as pessoas que vocês menos esperam são aquelas pessoas que não são suas parceiras, que você serviu a vida inteira e que você esteve ao lado em todos os momentos e essas pessoas não estão dispostas a servir. E essa foi uma revisão. Então, eu acho que a primeira coisa do servir é entender o seu valor. Isso muda o teu jogo, isso muda a tua habilidade de tratar. Networking é a habilidade de ouvir e se conectar com o coração. Para mim é isso. Eu estou aqui com você de corpo, alma e coração. Vão ter momentos que a gente vai estar trocando no WhatsApp e que a nossa rotina não vai permitir que a gente esteja com 1000% de atenção. Mas para quem você dá o seu tempo e da forma com que você entrega o seu servir, faz toda a diferença. E os negócios, os bons negócios nascem aí. Eu acredito muito nisso. Como que você fez para sair desse burnout?
A primeira coisa foi ajuda espiritual. Minha mãe era evangélica, eu era evangélica também, mas estava um pouco afastada de Deus. E vinha muito repensando, né? A pandemia deixou, acho que a gente meio fragilizados. Foi, primeiro, me reconectar com Deus. A segunda coisa, eu fui entender quem eu era e onde eu estava e o que ia me tirar daquele lugar. E aí que nasceu a minha marca, a Semude, porque eu sempre fui uma menina muito criativa, eu sou uma incubadora de ideias e de negócios. E eu tinha perdido o brilho no olhar, de olhar negócios e ver. Eu fazia negócios, inclusive, no piloto automático. Nem as conexões que eu fazia estavam mais. Então, aí, realmente, eu fui fazer terapia. Eu fui fazer cursos para entender sobre física quântica, sobre a questão da nossa vibração. Porque, nesse momento, você precisa de Deus, você precisa de você precisa do apoio da sua família, senão você não sai do lugar. É uma areia movediça. Então, acho que isso para mim foi o principal. Eu entender que eu precisava sair daquela zona de vibração ruim, que tá bom, era ruim, aquilo foi o pior momento da minha vida, mas que dali tinha que sair uma nova Ana, que ia ter que continuar a jornada. E que minha mãe sempre foi uma mulher tão forte, o quanto ela ia se agradar de ver aquela Ana prostrada e sem viver o melhor dela. Então, acho que foram esses os meus insights. O que você mudou na sua rotina depois? Com certeza absoluta, a minha relação com a minha família. Porque, por ser executiva, eu trabalhava 14 horas por dia. Eu ficava mais de 1h30 no trânsito para ir para o centro. Mais 1h30 para voltar. Eu falo que eu fui uma mãe muito guerreira, mas eu não tive a oportunidade de curtir o Pedro da forma com que eu gostaria, porque eu fui mãe muito cedo e eu precisava correr atrás do prejuízo. Ou melhor, graças a Deus não teve prejuízo nenhum. Foi só lucro. Foi só lucro. Fui correr atrás do lucro e entender. E então hoje, e desde então, eu passei a dar valor nas coisas pequenas, dos momentos em família, dos jantares em família. A minha relação com o meu pai mudou absurdamente, gente, porque quando vocês têm a família por perto, muitas vezes a gente não se dá conta de que o tempo, ele é assim. A pessoa pode estar e amanhã não tá. E aí eu tinha visto a minha mãe no sábado, minha mãe se despediu de mim, porque ela já sabia que ela ia, eu não sabia. Então, assim, e a gente vive tanto no piloto automático, que é uma ligação, é o teu tempo. A minha relação com as pessoas mudou. A gente foi pra fazenda, né? Eu peguei quinta-feira, eu tive o evento da Estelinha lá na fazenda, foi ótimo. Eu falei, Estelinha, já tenho que ir pra aí, já vou, já fico. E aí meu irmão chegou um pouquinho depois, as crianças faltaram na escola. Gente, eu fiz meus filhos faltarem na escola. Mas... tá tudo certo. Porque eu queria que a gente ficasse todo mundo lá, e aí meus pais foram também, aí depois foram as irmãs do Caio, só meu sogro que não conseguiu ir, porque ele tinha um compromisso. Mas eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, em pura imersão. Nossa, o WhatsApp, assim, bombando. Eu tô até agora correndo atrás do prejuízo. Minha caixa de e-mail, se eu olho, eu quero chorar. O WhatsApp, eu acho que eu tô com umas 50 mensagens pendentes, assim, pra responder. Acho que o povo tá até mandando mensagem uma atrás da outra. Assim, cadê você que não responde há 4 dias, né? Mas é exatamente isso. E da gente entender que tá tudo bem eu parar um pouco. E essa era uma dor, né? Que todo mundo que tá aqui no Café com Joia sabe, você sabe. Tudo Sim. mais que... Cara, o que acontece com o mundo se eu parar? É isso. O que acontece com o mundo se eu parar de viver pra ele e eu falo assim, não, calma aí que eu quero cuidar um pouquinho de mim, eu quero ficar com a minha família, sem pensar em mais nada. Eu quero ser bem egoísta. Sim. E eu quero ficar só aqui, ó, grudadinha, quietinha. Sabe o que aconteceu, Ana? Nada. Nada. Pelo contrário, te deu o fôlego para você voltar para cá e fazer com muito mais gás. Então, assim, e isso é uma coisa que eu gosto de trazer, porque, assim, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer com 70 anos. As pessoas não se planejam para se aposentar. O brasileiro não tem esse hábito, não se planeja para usufruir. Sou filha de funcionários públicos, então, assim, era aquela coisa do não troque o certo pelo duvidoso. Você sabe muito bem as minhas crenças, o que ela me ajudou a limpar de crença, e bobeou, as crenças vêm vindo aqui, gente, porque crença é assim, você dá o tapa numa, vem outra. Não é? Então, e uma das coisas que eu vi é assim,
E daí, a hora que ele foi diagnosticado e ele começou a perder a memória e assim, então eu precisava aproveitá-lo e estou aproveitando. Foi no aniversário dele sábado, fiz questão, eu tive evento o dia inteiro, fiz questão de fazer uma pizza em casa, porque é isso, esses momentos no final são o que fazem a nossa vida valer a pena. O trabalho é muito importante, ganhar dinheiro é muito importante. Só que existem formas de você coordenar tudo e sem ter culpa, porque a culpa não. A culpa, na verdade, te tira o melhor, a essência. Exatamente. Então, eu acho que. E esse é um trabalho que a gente tem árduo, porque as mulheres já nasceram, né, com um caminhão de culpas. E a gente tem aquela necessidade de vestir a capa da supermulher. Exato. Meu Deus, eu dou conta de tudo. E eu já falei isso aqui. Eu falei assim, parem de perguntar se eu dou conta de tudo, que eu não quero dar conta de tudo. Eu quero que você olhe pra mim e fale assim, nossa, como ela é abençoada. Sim. Não quero mais ser essa supermulher, assim, porque é sustentável até um ponto. Mas até que ponto vale a pena sustentar isso? Você sabe que um exercício que eu venho fazendo, e até eu estou prestando algumas consultorias grandes e eu falo muito para os empresários, é a seguinte: olha a sua empresa lá na frente. Você pode querer virar o Flávio Augusto e ser bilionário. E esse é o nosso objetivo e eu tô aqui para te ajudar a chegar nesse ponto. Agora, se você não calcular a sua saúde mental, com quem você vai estar nessa jornada, se você vai ter família, ou se você vai estar na terceira separação, perdendo dinheiro, tendo que refazer todo o patrimônio e correr atrás, aquela síndrome da pessoa que está, não valeu de nada. Então, assim, tenha consistência e tenha consciência de onde você quer chegar, mas assim, pensando, eu quero chegar numa cadeira de lá e quero virar conselheiro do meu reino, dos meus negócios, mas com saúde para aproveitar com a minha mulher, para desfrutar, para viajar, para levar meus netos para Disney, para, enfim, para ir fazer um safari. Adianta você chegar lá e você não fez exercício, suas pernas não andam, você vai fazer safari de cadeira de rodas? Não vai. Você vai levar seus netos na Disney? Não vai conseguir. Então, assim, eu acho que aqui nós temos uma máquina. E eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para a máquina mesmo, porque a máquina é isso que vai render dinheiro. E as emoções são um dos pilares que você tem que ter equilíbrio, né? E saber a forma de conduzir. E aí entra até, Fá, uma coisa que eu acho que é importante, da ambiência. Você estar em ambientes, isso você mudou muito o nosso olhar. Porque o poder do ambiente de estar com pessoas que querem ir para o mesmo lugar, mas que não querem ir a qualquer custo para o mesmo lugar. Sim. Quando você mudou tudo isso na sua rotina, e aí você começou a buscar mais esse equilíbrio, enfim, passar mais tempo com a sua família, com seu pai, mas você também começou a buscar uma nova perspectiva profissional. Sim. Então, voltando um pouco naquilo que a gente falou no começo, você falou assim, você começou a se questionar, cadê meus talentos? Sim. Como que eu estou usando esse meu talento? Sim. No meu aniversário, nunca vou esquecer isso, no meu aniversário de 2023, a hora que eu fui fazer o pedido, o meu pedido era, no meu aniversário de 2024, eu quero ser a Ana que eu vim para ser no mundo. E eu entendia que o mundo da CLT, ele é um mundo da segurança, ele é um mundo muito legal. Eu trabalhava numa área incrível, numa empresa incrível, que eu sou extremamente grata. Tudo que eu fiz, que eu construí, grande parte foi lá. Mas aquilo ali, sabe o sapatinho da Cinderela? Meu pé estava tão apertado ali, eu não conseguia mais caminhar, eu não conseguia mais ser eu mesma. Eu entrava e falava, não vou falar isso. E aí todas aquelas conexões, todo esse poder de networking, eu já tinha ouvido de tanta gente tão grande. Ana, o que você está fazendo aí? Por que você ainda está aí? E eu não sabia dizer. Por quê? Porque eu não sabia. Você não sabia por que você estava lá. Não sabia mais.
porque era uma crença de segurança. A segurança que hoje não existe mais segurança, né? Você não tem mais essas seguranças que os nossos pais incutiam na nossa cabeça. O mercado mudou, o mundo mudou, e não é nem justo com a gente, Fá. E aí eu comecei a buscar meus talentos mesmo. E nessa hora foi a hora que eu virei e falei, eu vou empreender. Eu já tinha aberto uma marca de sapatos e ela ia muito bem. Só que ela não ia bem só pelo produto. Ela ia bem pelo meu networking. Então, assim, a Lauana Prado usou meus sapatos, usa minhas botas. Eu tive várias pessoas que são referências, mas que eram muito mais pelo meu networking do que só pelo produto. Então, o empreendedorismo, a primeira base dele é o networking. O produto tem que ser bom, o produto tem que ser vendável. Naquele momento, quando eu estudei aquele negócio, ele era um negócio voltado para um momento meu, que eu acreditava, eu fiz uma conta de que o agro nunca tem crise, e nunca tem, e que a gente sempre tem oportunidades com o agro, com festivais e com tudo. Então, ali eu foquei, eu sempre gostei do Boho Chique. Falei, bom, eu tenho esse talento, eu desenhei essa peça, eu consigo coordenar bem, eu vou brincar com isso. E aí, assim, cometi todos os erros que um empreendedor comete e que quando eu fui secretária-geral da Junta Comercial, eu brigava com as pessoas. Não misture contas pessoais com o CNPJ, enfim, N coisas. E aquilo foi... O processo criativo era muito intenso para mim, então eu amava essa parte. Só que a outra parte eu não gostava. Só que negócios são para adultos, não para crianças. Você não pode gostar só de uma parte e não gostar da outra. E aquilo não me supria. O que eu gostava era de falar com mulheres, era de me conectar com as mulheres. E aí eu comecei a ver que eu, estando aonde eu estava, CLT, eu não ia conseguir fazer o que eu gostava. Então você estava paralelo, a bota com Sim. CLT. Eu mantive as duas coisas. E para mim foi ótimo, porque aquilo foi me dando, foi me calejando para depois eu criar coragem e falar, agora chega. Aí eu tive mais um burnout em agosto do ano retrasado. Por quê? Porque eu estava infeliz e eu falava, eu tinha uma síndrome do Fantástico no domingo, desesperadora. De começar a semana. A hora que eu ouvia aquela música, eu falava, meu Deus, amanhã eu vou ter que pegar trânsito, eu vou ter que ir pra lá, eu vou ter que estar com pessoas que não fazem questão de estar comigo. Gente, porque o ambiente corporativo, se você não souber como lidar e se blindar, o que ele é tóxico. E, inclusive, tem uma legislação que vem vindo agora, falando sobre bem-estar, que entra em vigor em maio, onde as empresas vão ter que começar a acordar para isso, porque é uma realidade. Sim. O ambiente te adoece. E aí eu Qualquer virei e ambiente, falei... né? Não só profissional, mas qualquer ambiente. E aí eu virei e falei, não faz mais sentido. Quando foi em dezembro, eu conversei com meu marido. Em agosto, eu sentei com ele e falei, ó, aqui estão as minhas contas, aqui eu preciso de você. Isso para mim foi um processo que eu acho que a Joana Umer já falou sobre isso, mas esse é um processo muito doloroso para algumas mulheres, porque eu tinha alguns hábitos de consumo que muito mais beirando uma compulsão. Então eu ia na NV, queria comprar tudo, tava sempre achava que precisava de outra coisa e nada supria. E nem vai suprir, porque é Deus que tem que suprir, a gente que tem que correr atrás do, Sim. né? E aí foi isso, e eu tava muito desestimulada, eu falei, eu vou sair. Essa decisão eu já tomei. E aí você apareceu. Decisão tomada. Abril do ano passado. E aí, em fevereiro, na verdade, eu saí do metrô e falei, vou tirar um tempo, Já tinha até definido que eu ia fazer alguma mentoria, algum projeto para mulheres, mas ainda estava muito fragilizada, muito tentando me reconectar, sabe? E aí eu entrei na Impush e a mágica aconteceu. E agora você está com? Hoje eu tenho a minha base, eu tenho a empresa de sapatos que continua rodando e vão ter novidades agora em breve, que eu tenho uma sócia agora que possivelmente vai assumir o negócio,
Porque, gente, varejo, você tem que ter Não é pra dedicação amadores, de 1000%. Não achem que vão montar uma lojinha de blusinha e que você vai lá e vai comprar na José Paulino e vender no seu ponto de venda, que vai ser simples, porque não é. É assim, não faz o frio que você esperava, você comprou o estoque, você nunca sabe Vai vender, se não vai se vai vender. vender, se não vai. Assim, é enlouquecedor, não é para amadores. E aí o meu negócio, que eu identifiquei uma oportunidade que me saltou os olhos, eu acabei sendo convidada por estar mentorando e prestando consultoria para mulheres, para estar em muitos ambientes de palestra. E aí eu ia fazer palestra e a dor que eu sempre ouvia das pessoas era a mesma. Ah, então, que eu sou palestrante. Aí eu tô começando a dar palestra agora. Ai, mas então, mas você vai ver, esse mercado é muito difícil, porque tem uma panelinha, são sempre os mesmos que vão. Você não consegue nem saber qual é o seu valor. Aí eu falava, você tem um Media Kit? Ai, não tenho. Ah, então tá, mas e aí como é que você faz? E aí eu comecei a entender esse mercado e vi uma oportunidade nesse mercado. Aí eu tenho uma amiga que é dona de agência de comunicação e que ela me abriu algumas portas para fazer essas palestras e ela já é palestrante, foi apresentadora, enfim. E aí eu vi esse movimento, eu chamei ela um dia para conversar e falei: Dri, tem alguma coisa muito estranha aqui, porque por que são sempre os mesmos palestrantes? Se tem tanta gente falta de boa para matéria-prima? falar, é falta de matéria-prima, tem tanto curso para formar palestrante. Se você olhar no Instagram, o que tem de curso? Eu falei, então tem um monte de gente se formando, mas não tem palco para todo mundo. E aí eu virei e falei, tô vendo um movimento aqui. Você me conhece, que é a hora que eu já liguei a antena. E aí eu fui para o lado das empresas. Eu faço parte de alguns movimentos e presto alguns tipos de assessoria para empresas de mercado de startups e da parte de TI. E uma delas, ela abaixo dela, tem 700 empresas cadastradas, porque ela presta um serviço de intranet. E aí eu fui conversar com ela, ela virou e falou, Ana, esse mercado tá uma bagunça, porque pós-pandemia acabou existindo um conflito entre verbas de RH e... O celular louco começou a falar. Oh, Siri, do nada. Que Ela quer doida. participar. Hoje ela tá abusada, a Siri. Ela tá se metendo na conversa. E aí, o que a gente percebeu? As empresas têm dificuldade, elas querem treinamentos, mas elas não têm uma consultoria, alguma coisa especializada, uma curadoria, primeiro, para olhar como está a situação da empresa delas, um planejamento anual de que área ela tem que atacar em que período, e você sempre fala sobre isso, principalmente sobre vendas, o Caio também. É assim, treinamento de vendas tem que ter sempre. Não é uma coisa para a pessoa contratar o cara das galáxias e ele vai uma vez. E aí eu percebi essa dor. O que acontece? Quem agencia o palestrante leva o cara mais caro, o ex-CEO de não sei aonde, ou enfim, qualquer pessoa X, para dar uma palestra. Muitas vezes o empreendedor se endivida para pagar aquilo. Só que uma palestra só... Motiva, mas não resolve. É isso. Porque você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma sim. manutenção. E ali eu vi, e aí eu juntei 2, 3 empreendedores e falei, e se vocês tivessem um clube de negócios onde vocês conseguissem trocar a dor de vocês? Então agora vai ter essa legislação de bem-estar. Vamos falar sobre isso? Imagine vocês otimizarem e fazerem juntos um treinamento. Vocês vão ter um custo menor, vocês vão ter o networking de vocês podem ter produtos entre vocês. E aí ali eu entendi que existia um modelo de um clube de negócios, onde além da gente ter os palestrantes e ter as empresas, a gente teria um ambiente num formato de um ecossistema para que todos eles fizessem negócios entre eles. Então, é desafiador, é disruptivo, porque eu fui pegando tudo que eu vi de mais diferente, mas eu estou muito feliz, porque eu acredito que tem muito empresário que tem muita coisa para ser palestrante, tem Então, muita coisa para Para contar. as pessoas entenderem. Quem quer começar a palestrar, pode procurar? Super. E o que você vai oferecer para eles?
eu vou oferecer para vocês. Primeiro, eu vou entender o perfil, vou verificar e desenhar com ele o Media Kit dele, fazer a valoração dele, sentá-lo para ter todo tipo de treinamento. Então, a gente tem vários modelos ali que a gente pode ir ajudando a como ele fazer o branding dele, como ele se posicionar na rede social. Porque eu brinco que hoje em dia, com esse monte de curso de palestrante, é assim, não adianta só botar a boca vermelha, um coque, e você tem a oratória, tem a questão da O oratória. conteúdo também, né? Sim. E sobre o que você vai falar. Não adianta eu trabalhar com negócios e eu querer ir falar de medicina. A gente tem que entender, né? Tem que ter uma congruência. Então, a gente está muito dispostas a E exatamente você dar uma ajuda na chancela. venda? Ajudo na venda. Por quê? Porque eu vou vender essa pessoa. A minha estrutura, o nosso ecossistema diferencial eu vou pegar essa pessoa, vou lapidar esse brilhante, esse diamante, essa estrela, para colocar ela no palco e vou chegar para esse outro empresário que está aqui e falar: olha, essa pessoa é muito boa, ela tem o perfil, o valor dela casa com aquilo que você tem de investimento e ali a mágica acontece. Isso é muito legal, porque hoje, quando a gente pensa no mercado, as empresas que fazem algo parecido, elas são agências, né? Então, elas têm o portfólio, elas têm os clientes, elas conectam. Mas elas não têm essa formação. Não. Então, mais do que entrar no mercado de palestras e gerar essa oportunidade para os dois lados, de saber encontrar quem precisa, Sim. mas também de ajudar essas pessoas, você também está formando pessoas. Então, está no formato de educação, Sim. que é muito legal. E a gente quer também dar essa educação empresarial. Porque a gente precisa educar o empresário para que ele saiba cobrar aquilo A que ele educação dos quer. dois lados também, né? Exato. Porque quantas vezes, quantos casos vocês pegam aqui de empreendedores que nem sabem que precisavam de vocês? Sim. E vocês são a ponta do negócio deles. Se eles não tiverem a venda, a estrutura de venda, eles não saem do lugar. Estão na areia movediça, né? Então, assim, é uma ideia de trazer mesmo. E uma das coisas que eu acho muito legal de falar é... Quando eu fui conversar com as empresas, tem algumas que falam: ai, jura que você vai ter esse serviço? Nossa, porque toda vez que tem aquela semana do CIPAT, como eu sofro, porque eu fico procurando o palestrante e eu não sei aonde ele está. E aí me oferecem os palestrantes que estão me cobrando 50 mil reais, aí eu também não tenho esse budget para... Então, assim, a gente sempre vai ter alguém na nossa escada profissional que vai se casar com o nível que a gente Sim. está. Tem empresas que Querem investir mais. querem investir mais e tem condições de ter uma Fabi palestrante falando para elas, e tem outras que estão num outro momento profissional que elas precisam desse mesmo treinamento, mas com alguém que esteja dentro. Porque não adianta você se endividar fazendo um treinamento, Sim. né? Então, acho que foi esse o conceito. Ó, Ana, e pensando na galera que tá ouvindo a gente, assim, como que uma pessoa ela pode identificar, eu já sei qual é a sua resposta, mas eu quero perguntar, que ela pode também palestrar? Sabe aquela dúvida? As pessoas estão vendo assim, mas será que eu poderia? Será que eu deveria? Será que eu conseguiria? Eu acho que a primeira coisa é um exercício muito legal. Pegar um papel e uma caneta e fazer um mini currículo. Avaliar ali o que você já fez, como você já fez e pegar os melhores amigos do que você é referência. Todo mundo é referência em alguma coisa. Então, você perguntar pros seus amigos no que eu sou referência. Sim. E você se empoderar do tipo, fiz, olhei. Por exemplo, o meu forte é negócio, mas também é comunicação. Então, esses dois temas eu posso falar. É aquilo que a gente Sabe que é brinca. engraçado que eu já fiz essa pergunta no meu Instagram, né? Até depois eu quero que vocês escrevam aqui o que vocês acham de mim, o que eu sou referência. Aí várias pessoas falam sobre venda, sobre negócios, várias falam sobre relacionamento. Disciplina é uma palavra que vem absurdamente, mas muitas falam esporte. Você acredita nisso? Eu achei muito interessante, porque eu não vivo disso, né? Então, você falar de vendas faz sentido, porque eu vivo disso, eu ensino isso. Mas trouxeram muita questão de esporte. Eu falei assim, olha que coisa doida, o quanto eu praticar esporte inspiro pessoas em relação a isso. E é muito legal esse exercício, porque às vezes a gente tem algum impacto que a gente nem tem noção da dimensão desse impacto. Exato. Por exemplo, o que me fez te conhecer e amar e querer estar mais próximo e querer estar com você.
todos esses pilares e a tua alta performance, a forma com que você tem alta performance em todos os pilares. Porque não adianta ter alta performance no trabalho e tá com a saúde toda Sim. esculhambada. O ano passado foi um ano que, assim, eu olhei para tudo menos para minha saúde. Então, eu acabei o ano, eu tava com anemia profunda, tendo que tomar bolsa. Então, até que ponto esse teu equilíbrio, Fá, é uma das coisas que eu acho que também é um tema muito relevante para você aproveitar. Você é Sim. bombril É um nisso. bombril. É mil Você tem utilidades. e eu acho que isso é maravilhoso, porque e você tem a chancela daquilo que você já entregou. Eu acho que essa é uma dica importante. Quando eu falo que todo mundo é uma referência, você tem as chancelas profissionais que o mundo, a trajetória te deu. E a cada pedacinho que a gente vai vivendo, você tem uma chancela diferente que você muitas vezes nem se lembra. Eu fiz esse exercício comigo mesma e eu comecei, gente, minha carreira na Junta Comercial de São Paulo, que é o órgão que faz todos os registros das empresas. É onde eu brinco que é onde sai o RG da O empresa. que, Jusesp? Jusesp. E eu entrei como estagiária e como boa curiosa que eu era, eu andei em todos os setores. Eu pedia para ir passando de setor em setor. E cheguei na cadeira máxima lá. Por quê? Porque a hora que eu entendi aquele mecanismo, só que eu nunca tinha me dado conta que aquilo era tão bom para mim, lidar com empreendedores, que no fundo eu era uma empreendedora frustrada. Eu tinha Tava medo ocupando a cadeira disso. errada. Eu tinha medo disso. Então, assim, faça um exercício, porque essa é a isso vai trazer uma riqueza de muitas vezes você falar, nossa, vou até dar um exemplo, vou citar aqui a Dani Matar, que é diretora da NV, foi dar uma palestra sábado num evento e ela virou e falou, ela fez faculdade de moda e ela é diretora de planejamento e de negócios. Aí eu virei e falei, mas você percebe como a moda, de alguma forma, está... Então, tudo está inserido no nosso... Deus é maravilhoso, Deus vai pondo a gente... Mas isso é muito legal, quando eu faço uma reflexão de tudo que eu já vivi. E assim, é engraçado, hoje eu tava em casa, aí eu atendi um fornecedor, aí ela, nossa, você já tem 3 filhos, e tão jovem, assim. Eu falei assim, menina, se eu te contar a minha história, cada coisa que eu já passei. E é muito doido, porque hoje eu penso assim, quanta coisa aleatória eu fiz. Se eu olho essas coisas aleatórias individuais, elas não fazem sentido. Mas hoje, quando eu vejo que eu tenho mulheres aleatórias em Push, cada uma com uma dor diferente, cada uma com uma necessidade diferente, cada uma com um negócio diferente, hoje a conta fecha. Sim. Porque eu falo, se eu não tivesse vivido tanta coisa diferente, como é que eu poderia ajudar tanta mulher diferente em situações diferentes? É isso. Na verdade, você já devia ter essa inquietude, né? É uma inquietação de falar, eu quero mais, eu sou uma exploradora. Isso eu sempre fui assim mesmo. Incansável. Então, e explorar é muito bom. E explorar é muito bom e, assim, botar para fora tudo aquilo que você fez e que pode inspirar outras vidas. Transbordar, né? O quanto você transborda em vidas no Café com Joia? O quanto pessoas pensaram em se separar e ouviram você e o Caio e a pessoa falou, vou refletir e não vou por esse caminho. Quantas vezes você deu um suporte falando, olha, gente, tá difícil, a vida do empreendedor é difícil, mas olha, aqui estão 5 dicas práticas. Sim. Tanto aquele desenho que você fez do tático. Reels, do tático, o que viralizou. Porque é isso, as pessoas estão carentes de pessoas que peguem a gente pela mão e falem, vamos, vamos, aqui é o caminho. Olha, e pra gente encerrar, que dica que você dá pra quem tá lá em casa, que possa melhorar a comunicação, que possa melhorar a networking, que possa explorar um pouco mais disso que você faz com tanta naturalidade? Eu acho que, assim, a dica eu diria primeiro que antes da comunicação, você precisa estar aberto para se conectar e para se comunicar. Então, assim, antes de ir aos lugares, seja ir na padaria, porque eu falo que um networking pode acontecer na padaria, você não sabe aonde você vai, você está no supermercado, você conhece alguém, tá atento, né? E ter a intencionalidade, que aí isso dá uma aula para a gente falar. Mas eu acho que
a coisa principal é você olhar no teu círculo aonde você está e aonde você quer chegar. Porque assim, eu vejo muita gente falando sobre networking, só que networking, existe o network vazio. Você faz contato com um monte de gente, você não sabe nem para onde você está indo e nem para onde essa pessoa vai te levar. Sim. E muitas vezes ela te leva para o lugar No onde você caminho, não queria exato. ir. Então, assim, faça um exercício. O ano está começando, gente. Faça um planejamento. Poxa, eu tenho um negócio, eu quero chegar em tal ponto. Quem é uma pessoa que é referência para mim, que eu gostaria de me conectar ou de me modelar? Como eu posso me aproximar? Usem as redes sociais para falar com as pessoas. Canso de dizer isso. Sim, tem gente que é estrelinha que não vai te responder. Uma pena para ele, porque perde de conhecer alguém que poderia entregar. Mas assim, esteja aberto, esteja disponível e seja intencional. Olhe para com quem eu quero andar, quem eu quero que seja a minha turma, sabe? Daquele negócio Intencionalidade mesmo. sabe Sim. aquele negócio vai com a tua turma? Eu falei, eu Quem é sei sua a turma? turma. Quem é minha turma? Eu escolhi minha turma. Você é minha turma, me inspira. Tem pessoas que são minha turma. E isso vai me levar sempre para cima, não para Não pra baixo. Isso é uma coisa muito legal que a Ana tá falando, porque uma menina falou assim: Ah, eu adorei. Olha só que loucura ela escreveu. Ela falou assim: Ah, eu assisti o Café com Joia com meu marido e eu amei. E ele falou assim que ela era muito besta, porque ela acreditava em tudo que ela ouvia na internet. Aí eu falei assim: então ótimo. Então faça uma pergunta pra ele se as coisas que ele acredita tá fazendo ele ser uma pessoa melhor ou pior. Exato. Não, e assim, tudo bem, é uma pessoa besta, será que esse cara não usa o Google pra nada? Chat GPT? Assim, é tão raso, um discurso tão raso. Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. É. As nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas turmas, as coisas que a gente acredita, Sim. elas fazem nós sermos pessoas melhores ou pessoas piores? E uma última coisa que eu acho que é uma dica muito importante, que ninguém fala. Já me pediram, Ana, você devia fazer um curso sobre isso. As pessoas não entendem que networking requer investimento financeiro. Sim, network se compra. E que o networking, ele está desde a forma com que você se posiciona como pessoa, da forma como você se veste, para que ambiente você se veste, quanto você gasta para estar nos lugares aonde você está, conversando com as pessoas que você está, nas mentorias que você faz. Então, assim, pegue um papel e uma caneta e façam essa conta. Quanto eu tenho disponível por mês para estar numa loja com uma roupa boa? Não posso comprar agora, mas eu posso ir, eu posso me conectar, eu posso ir num evento. O quanto a tua apresentação, gente, não dá para falar, ai, gente, hoje você anda de qualquer jeito, se conecta de qualquer jeito. Não. Não tem como. Então, assim, esse é um recurso que a pessoa tem que parar e tem que olhar e tem que colocar na ponta do lápis. E escolha andar sempre com alguém melhor do que você. Vai doer, porque às vezes você vai ter que abrir É. mão, mas é importante. Sim. Porque o Bruno Avelar sempre fala, né? Que a sua próxima mesa nunca vai ser a mesma que você sentou até aqui. Então, e ele é uma inspiração para mim. Então, é isso. Ô, Ana, e para as pessoas te acompanharem, como que elas fazem? Meu Instagram é Ana Cris Calandra. Só me mandarem um oi, adoro falar. Vocês perceberam que eu não paro de falar um minuto, então eu vou amar falar com vocês. E também tem a rede da Speaker, que é Speaker Club 360. E me mandem um oi, vou amar. Manda um oi, que vocês vão receber um áudio de 10 minutos. É isso. Super animada. E, Ana, quero agradecer por você ter Ah. vindo. Sempre uma energia maravilhosa, sempre um bate-papo muito gostoso. Ai, Tenho eu certeza que a gente amei. ficaria aqui por muito tempo. Mas eu tenho certeza que quem tá em casa pode ir lá te acompanhar, vão ter boas trocas. Vão lá perguntar se talvez seja o seu caso de ser um palestrante, que a Ana possa te ajudar dentro da sua jornada, que eu tenho certeza que vai aproveitar e pegar todo o seu conhecimento e ajudar a transbordar em outras pessoas. Quem sabe através dessa Sim. ferramenta te ajude a também como o seu propósito, né? Sim. Ai, foi uma delícia, gente. Papo de Obrigada. amiga. E eu espero vocês no nosso próximo Café com Joia.